Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Uma das principais causas dessa desigualdade é o sistema tributário brasileiro. Com uma estrutura regressiva que perpetua esse quadro, proporcionalmente, os pobres, eles acabam pagando mais impostos do que ricos. O sistema é complexo, com elevada sonegação, alto número de exceções tributárias e subterfúgios, para permitir que os mais ricos paguem menos, além, claro, de privilegiar a especulação e não a produção e o assalariamento. E são muitas as lutas por uma reforma tributária que garanta a justiça fiscal e desenvolvimento econômico no país. Inclusive, a votação em plenário desse sistema pode acontecer ainda nesta semana. E para esclarecer essas dúvidas sobre esse tema, eu vou conversar agora com ele, Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese, que estava sumido por aqui. Boa tarde, boa noite, Fausto, tudo bom com você? Boa noite, Ana. Boa tarde a todos. Vamos falar então de um dos assuntos mais comentados aí durante os últimos tempos. Inclusive, essa semana pode ser que saia a votação no plenário desse sistema. E para a gente começar, Fausto, quais são os principais pontos dessa proposta para a gente se atualizar hoje em dia? Então, Ana, é um assunto importante que interessa a todos, E que nós vamos passar por uma longa discussão, muito provavelmente. Bem, a reforma que está tramitando no Congresso Nacional e que pode entrar em votação, basicamente, ela é uma reforma de simplificação. Ela vai unificar um conjunto de impostos federais, unificar o ICMS e o ISS nos estados e municípios e, de alguma forma, reduzir o número aí de alíquotas que hoje versam em todo o sistema tributário brasileiro. Do ponto de vista federal, a gente vai ver a unificação de IPI, PIS, COFINS e a criação, na sua substituição, da contribuição sobre bens e serviços. No caso de ICMS e ISS, ou seja, um estadual e um municipal, eles vão ser substituídos pelo IBS, o Imposto de Bens e Serviços. A ideia, inclusive, que está colocada é que esses impostos terão 3 alíquotas, uma alíquota plena, uma alíquota média e uma alíquota zerada, Ou seja, a alíquota zerada é para incentivos a alguns produtos, em especial nós estamos falando de medicamentos, etc. A alíquota mais alta, vai ser uma alíquota que está referenciada aí, que de alguma forma você vai ter ali produtos que fazem mal à saúde, etc. E você vai ter a alíquota geral, que vai, de certo modo, disciplinar todos os produtos. Quais são essas alíquotas? Elas ficam ainda a ser discutidas. Acho que essa é uma das grandes questões colocadas para a gente aí para o futuro e que, de alguma forma, esse talvez seja o grande dilema dessa reforma. É um primeiro movimento de mudança constitucional, mas muita coisa ainda vai precisar ser regulada em lei complementar. E, Fausto, há toda uma mobilização, movimentos populares, trabalhadores, todos juntos aí por um único objetivo, é a defesa de uma reforma que seja em sintonia com a necessidade do povo brasileiro, embora haja um time contra, bolsonaristas aí fazendo um certo barulho para que haja umas mudanças contrárias ao que a gente acredita. Quais seriam as alternativas e propostas debatidas para evitar uma regressividade da reforma tributária, Fausto? Bem, esse talvez seja um dos grandes dilemas, A proposta que está no Congresso prevê que em 180 dias o governo encaminharia uma nova proposta que vai versar aí principalmente sobre a questão do imposto de renda, e imposto de propriedade. Para nós é fundamental que a gente comece um processo de substituição dos impostos que hoje incidem sobre o consumo e a produção e ampliar os impostos que incidem sobre a renda e sobre as propriedades, sobre as fortunas das famílias e etc. De alguma forma, esse para nós é o grande movimento. Nós precisamos mudar um sistema que é extremamente regressivo, ou seja, que penaliza os mais pobres, em especial quando estamos falando de consumo, e que de alguma forma a gente comece um processo de substituição por imposto de renda. É preciso que os ricos paguem mais impostos e que o conjunto da sociedade pague menos impostos, em especial os mais pobres. Esse talvez é o grande desafio colocado para essa reforma. A primeira fase da reforma, que é o que está em discussão no Congresso Nacional, só trata da simplificação, mas nós precisamos trabalhar e cobrar, inclusive, após essa discussão que está acontecendo agora, que os compromissos da segunda fase, em especial vinculados ao imposto de renda, imposto sobre propriedade, imposto sobre grande fortuna, sejam discutidos num período muito próximo. Importância essa discussão. Fausto, obrigada, pela sua participação e esclarecimentos mais uma vez aqui no seu jornal. Uma boa semana e até semana que vem. Até a próxima, Ana. Até, beijo grande.